Boa tarde a todos. É com imensa satisfação que damos início aqui à quarta edição do projeto Tardes Eleitorais, iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral, com o apoio do TRE. Estamos na quarta edição. Hoje temos a honra aqui de receber dois juristas de renome, especialistas em direito eleitoral, Dr. Erval Sampaio e Dr. Felipe Cortez. Dr. Erval, que já foi juiz eleitoral, e Felipe, que tem uma militância histórica na área de direito eleitoral, ambos palestrantes e professores. Então, é com muita honra que damos início hoje à quarta edição. Queria agradecer, em primeiro lugar, a doutora Érica Paiva, pela honra do convite de mediar esse encontro de titãs aqui do direito eleitoral, e ao presidente desembargador Glauber Rego por ter acolhido o projeto em sua total. Seria um projeto lá no próprio TRE, né? Mas face à pandemia, tivemos que fazer essa alteração para se tornar no projeto de videoconferência, e tem sido um sucesso. Eu, inicialmente, aqui, vou abrir a palavra para as considerações iniciais para o doutor Erval, juiz de direito, ex-juiz eleitoral, mestrado, né, doutor Erval, professor da UERN, mestre e doutorando em direito constitucional, presidente da AMARNE e vice-presidente da AMB, e autor do livro Abuso do Poder nas Eleições, Ensaios, terceira edição, já vai na terceira edição. Doutor Felipe, por seu turno, também professor universitário, advogado, militante, municipalista e eleitoralista, procurador aí de vários municípios ao longo de sua carreira, e também nos honra aqui com a presença hoje, doutor Felipe, que acredito tenha relações sentimentais com o TRE, seu pai, né, doutor Ivon Císio, que foi servidor do TRE, então acredito que ele esteja muito emocionado hoje de participar aqui. Então, passar a palavra para o doutor Erval, para as considerações iniciais dele. Muito bem-vindo, doutor Erval. Boa tarde, meu presidente desses trabalhos, doutor Fernando Jales, prazer enorme, meu querido colega, grande eleitoralista, advogado Felipe Cortez, uma honra estar aqui com Vossa Excelência hoje, nesse bate-papo sobre esses temas tão interessantes e importantes para essas eleições que se avizinham. Eu queria, antes de começar essa empreitada realmente, esse projeto magnífico, inclusive pelo nome Tardes Eleitorais, quero agradecer realmente ao meu presidente do Tribunal Regional Eleitoral, também associado da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte e da AMB, desembargador Glauber Rego, o convite, e também a nossa diretora da Escola Judicial Eleitoral, doutora Érica Paiva, que eu tenho o prazer, inclusive, de ser magistrada egressa da minha turma aqui do Rio Grande do Norte, eu que também tive a honra de ter sido, né, inicialmente juiz no estado da Bahia, e a alegria muito grande de estar hoje com Vossa Excelência, doutor Fernando Jales, que é praticamente meu vizinho aqui do lado. Nós moramos aqui em Areia Preta, sempre estamos, não em pandemia, porque em pandemia estamos todos nós confinados, mas Vossa Excelência tem feito um grande trabalho, honrando, com certeza, a classe dos juristas e da advocacia. Tenho certeza que o doutor Felipe fará esse devido registro, e é uma alegria realmente muito grande a gente estar aqui. Mas vamos direto ao nosso tema. Fui realmente blindado de poder falar sobre a questão das convenções partidárias e do registro de candidatura. Temas que estão diretamente linkados, né, conexos até mesmo pela proximidade do calendário eleitoral em tempo de pandemia, né? Nós estamos num processo que a gente precisa realmente colocar o amigo e amiga que nos assiste nesse momento. A gente, com certeza, vai ter essa eleição, a gente só não sabe em que momento a gente vai ter. Eu estava, inclusive, num dos últimos debates, inclusive nessa dinâmica eleitoral, coincidentemente, né,
com outro grande advogado, que é o irmão do doutor Felipe Cortes, que é o doutor Tiago, e junto com o doutor Daniel, que é outro colega nosso do Instituto Novo Eleitoral, a gente até, não é, fazia esse relato, o relato de que as eleições vão acontecer, a gente só não sabe quando. E quem é que vai dizer isso? É a própria pandemia, é a evolução da própria doença. E, claro, quem vai definir isso, na minha ótica, respeitando opiniões e contrário, qualquer coisa, o doutor Felipe já abre aqui o dissenso comigo, isso é importante, o contraponto de ideias, não é a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não tem a responsabilidade última, inclusive, de mudar esse calendário eleitoral que está rigorosamente em dia, inclusive por força não só da profícua atuação do Tribunal Superior Eleitoral e dos 27 tribunais regionais eleitorais. Está, inclusive, cumprindo cronologicamente. Vai ser, evidentemente, o Congresso Nacional, no seu devido tempo, e a partir da evolução da pandemia. Mas ele hoje se encontra rigorosamente em dia. E vai chegar o momento, e aí nós vamos conversar até aqui na divisão aqui dos trabalhos sobre esses prazos. E, evidentemente, esse momento das convenções partidárias, que é um momento importantíssimo, mas que os amigos e amigas têm que perceber que o momento que a gente se encontra hoje, dentro da abertura trazida pela Lei 13.165 de 2015 e as resoluções que regem o momento, as resoluções de 2019 para, evidentemente, as eleições de 2020, a convenção partidária é um evento interno, é um evento que ressalta algo que falta muito, meu querido colega juiz da Corte Potiguar, vamos dizer, ao sistema político brasileiro, que é a democracia interna. Nós não temos, de fato e verdadeiramente, democracia interna. O que é que a gente tem? Muitas vezes, claro, aqui desde já para abrir o debate, eu não estou generalizando. Nós temos cerca de 32 partidos políticos, né? Evidentemente, nós estamos num processo de readaptação e com o problema, evidentemente, de partidos que não conseguiram a famosa, né? A questão da cláusula de barreira e a questão do direito ao recebimento, inclusive do fundo partidário e o direito, evidentemente, a todas essas últimas mudanças. Eu não quero entrar nessa seara, mas eu quero reproduzir esse momento da convenção partidária como um momento que a gente deveria ter a exaltação de uma das fases mais interessantes dessa pré-campanha, ou como eu tenho dito nos meus escritos sobre a pré-campanha, e a compreensão de que não há propaganda nesse momento. Inclusive, toda propaganda nesse momento é propaganda irregular. Não há figura de propaganda antecipada. A convenção partidária deve ser um ato, inclusive, de quê? Em que os seus filiados, se está se tratando, evidentemente, de candidatura proporcional ou coligação majoritária para prefeito, ato dos partidos que entregam a coligação majoritária, escolherem, dentre as suas representações partidárias, ou dentro do seu próprio partido, quem são, dentre aqueles filiados, quais são os melhores. E esse ato, meu querido colega Fernando Jales, é um ato interno, e a gente não pode confundir esse ato como na prática a gente tem visto, e a justiça eleitoral tem que ser, inclusive, cada vez mais rigorosa, até para fazer valer a própria abertura da lei que eu comentei, um comício antecipado. Nós não podemos, com todo respeito, e aí eu não sei se vai abrir um dissenso, já aqui com o doutor Felipe, ver o que eu vi, inclusive nas últimas atuações minhas como juiz eleitoral, as pessoas fazendo e querendo fazer, só falta isso, né? Eu já vou começar a polemizar. Só falta querer, no meio da pandemia, porque nós vamos ter que ter a realização das convenções
mesmo com a indefinição do processo. Só falta querer fazer uma convenção partidária estilo comício antecipado no meio da pandemia. Só falta isso. Só falta isso. Por isso que nós estamos discutindo nesse momento no Tribunal Superior Eleitoral a possibilidade de se fazer corretamente, garantindo inclusive segurança jurídica ao ato, convenções partidárias virtuais. E aí sim, por quê? Porque não há contato, regra geral, nesse momento da pré-campanha, dos chamados pré-candidatos com o eleitor. Não há contato, regra geral. Porque vai haver, sim, alguns tipos de contato, mas como exceção. Mas na convenção partidária, não. A convenção partidária, como o nome está dizendo, é um ato interno, é um ato que tem que ser ressaltado, algo que não existe. É justamente regra geral. A democracia interna, e não o que acontece na prática. Você sabe, meu presidente, Fernando Jales, o que acontece na prática, regra geral, nesse país, eu digo com muita tristeza, são os donos de partido, de norte a sul do país, que são donos mesmo, que escolhem os filiados e dizem, é você, que vai ser efetivamente o candidato. E nós vamos para as convenções homologar uma escolha feita, muitas vezes, dentro de uma sala, escolhida por, muitas vezes, os donos desses partidos. Isso está errado. A lei não quer isso. A lei quer democracia interna dentro, inclusive, por ato dessas convenções. Por isso que nós estamos deixando abertura, inclusive, para que haja a possibilidade que não existe hoje de candidaturas independentes, que eu não defendo, porque não há possibilidade jurídica. Nós podemos até avançar e podemos trabalhar de lege ferenda. Por quê? Porque os partidos políticos não estão fazendo a sua parte e enaltecendo esse ato sublime das próprias convenções partidárias. E aí, já finalizando, para ficar dentro do tempo que Vossa Excelência me deu. O link das convenções partidárias é justamente para que, escolhido democraticamente e não imposto por esses donos de partido, onde os filiados só fazem baixar a cabeça para eles, de forma impositória, de forma até ditatorial, para que se leve juridicamente, evidentemente, para o devido registro, para sair da condição de pré-candidato, para justamente entrar na fase seguinte, a fase do registro de candidatura, aí sim, para começar a outra fase seguinte, que aí nós temos que ser coerentes e temos que se preocupar, porque feito o registro de candidatura, havendo a homologação dessa candidatura, se tem o título de candidato, e candidato, evidentemente, já se abre a nova fase, a fase, por exemplo, de propaganda. Aí sim, com propaganda, a gente inaugura outros referenciais, e esses referenciais, por exemplo, tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto os tribunais regionais eleitorais esperam que o Congresso Nacional acompanhe a própria evolução dessa pandemia, porque aí eu termino esse meu comentário inicial, acredito que seja um ponto de consenso meu e do doutor Felipe Cortez, eleição não existe sem contato. Eleição não existe, evidentemente, com possibilidade dos candidatos devidamente escolhidos com democracia interna terem a possibilidade de conversar com o povo, de fazerem sua campanha, de levar a individualização de suas ideias a partir das propostas e referenciais trazidas na pré-campanha. Mas pré-campanha são propostas referenciais partidários, ideológicos, e não individualização de algo que não existe.
São as minhas primeiras impressões que eu trago, já apimentando aqui esse debate, porque eu não venho para conversa mole e não venho para ficar aqui, evidentemente, isso aqui não. Eu venho apimentar mesmo o debate, meu estilo. Muito obrigado, doutor Erval, pelas considerações iniciais. O senhor realmente sempre vem para apimentar o debate. E antes de passar a palavra para o doutor Felipe, eu gostaria de agradecer aqui a audiência e a interação dos internautas Raquel Lacerda, Pedro Eduardo, Cleia Veloso, Ilmara Gomes, Alexandre Abrantes, Solon Almeida, todos parabenizando o TRE pela iniciativa. Antes também de passar para o doutor Felipe, eu já gostaria de convidar todos para a 5ª edição, né, do projeto Tardes Eleitorais, que vai ocorrer no próximo dia 9 de junho, às 17 horas, com a presença do doutor André Castro, advogado eleitoralista, e doutor Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, juiz eleitoral, com a mediação do desembargador Cornélio, membro da Corte Eleitoral do TRE. Imperdível também. Doutor Erval falou muito aí da questão da democracia, né, ou não, né, doutor Erval, partidária a respeito das escolhas, se as escolhas, essas escolhas de candidatos, elas são permeadas por esse espírito democrático. Eu, hoje, face à pandemia, antes de passar para o doutor Felipe, me permita aqui só fazer algumas considerações, até porque vivemos um ano de eleição atípico, né? Deixo aqui uma pergunta no ar para os senhores, se essa questão das convenções partidárias por videoconferência, que é uma realidade que está sendo estudada, e já há, inclusive, consulta no TSE a respeito, com um parecer favorável do órgão técnico lá, favorável à realização nessa modalidade. Eu pergunto se isso, deixo aqui no ar para os senhores depois fazerem uma breve manifestação, se isso não teria, talvez, o condão de dar mais democracia, doutor Erval, porque seriam convenções efetivamente gravadas, então ficaria talvez mais difícil dessas eventual manipulação de candidaturas, etc. Sabemos que, vez por outra, essas convenções partidárias, elas chegam às barras do judiciário, ao argumento de fraude, etc., etc. Então, deixo aqui no ar essa indagação. E passo a palavra para o doutor Felipe. Doutor Felipe, uma honra ter o senhor aqui conosco hoje. Bom, boa tarde a todos esses que estão acompanhando aqui as tardes de direito eleitoral. Quero agradecer ao presidente do tribunal, o doutor Glauber Rego, a doutora Érica, que foi muito gentil em me convidar. Para mim é uma honra participar dessa live, o doutor Fernando, o doutor Erval, e eu tenho uma característica muito parecida com o doutor Erval, que é essa efusividade em falar de qualquer assunto. E quando é assunto eleitoral, ainda mais mexe muito comigo, como disse o doutor Fernando, porque a gente tem uma história de uma ligação muito grande com o TRE. O meu avô, Tarcísio Medeiros, leva o nome do memorial do tribunal e tem uma sala no tribunal em homenagem a ele, porque foi ele, como servidor, diretor de secretaria, quem refundou o Tribunal Regional Eleitoral junto com o Seabra Fagundes. Depois, meu pai foi servidor da Justiça Eleitoral por mais de 40 anos, tendo sido, acho que 20 anos, diretor-geral da casa. Então, eu praticamente nasci dentro do tribunal, convivi com muitos funcionários, com saudade de muitos deles. Faço um agradecimento público aqui a quem se lembra de um funcionário chamado Clineide Alves da Silva, que muitos anos foi funcionário do tribunal e terminou que fomos colegas. Fui menino nas mãos de Clineide no tribunal e depois ela foi minha colega de turma e nós nos formamos juntos em direito. Para mim é sempre uma emoção muito grande reencontrar essas pessoas e falar do tribunal para mim sempre me causa muita emoção. Mas vamos aqui para o tema proposto de hoje e as convenções, elas geram o pontapé inicial da campanha. Na verdade, com essa modificação da lei agora, de pré-candidatura, nós já estamos vivendo praticamente uma campanha, inclusive com o candidato fazendo tudo o que não pode fazer no período eleitoral, né? Mas esse não é o tema de hoje. Bom, nesses 20 anos que eu tenho de atuação eleitoral, eu vou aproveitar o gancho aqui do doutor Erval, para dizer que em 20 anos de atuação eleitoral, doutor Erval, eu nunca participei de uma convenção que não fosse homologatória. Como o senhor disse aí, os partidos políticos, nos seus conchavos internos, resolvem quem são os candidatos
E a convenção é o dia da festa. Para vocês terem ideia, eu não me lembro realmente, eu acho que nos últimos anos, a única convenção que não foi homologatória, mas eu não participei como advogado, foi a uma que teve no PSDB, que Rogério Marinho queria ser candidato a prefeito de Natal pelo PSB e foi derrotado na convenção por circunstâncias políticas e circunstâncias jurídicas que não convém relatar aqui. Mas, dentre toda essa minha experiência, eu nunca participei de uma convenção que não fosse homologatória e também nunca participei de uma convenção no primeiro dia que a lei concede o prazo para o início das convenções. Por exemplo, neste ano, nós temos as convenções a partir do dia 20 de julho. Seguramente, eu posso até errar, mas seguramente nenhum partido vai fazer a convenção no dia 20 de julho. Eles sempre deixam para fazer as convenções nos últimos dias, no limite do prazo. Isso tem uma razão política, que é justamente as acomodações das coligações. Hoje nós não vamos ter mais coligações no âmbito proporcional, mas vamos ter coligação no âmbito da coligação majoritária, prefeito e vice. E a possibilidade de coligação na chapa majoritária, ela é de fundamental importância. Por quê? Porque isso implica, no tempo de propaganda eleitoral no rádio e TV, embora a maioria dos municípios a gente só tenha propaganda mesmo no rádio, mas implica também até no recebimento e na troca de recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral para partidos que estejam coligados. Então, essas negociações políticas, elas acontecem sempre em cima da hora. Parece que os candidatos deixam tudo para a última hora, para o último minuto, para os últimos segundos, a fim de que possam angariar o maior número de apoiadores. Além do mais, essa coligação majoritária permite uma coisa, que é o partido lançar o candidato a prefeito e um dos partidos coligados lançar o candidato a vice. Então, todas essas negociações, elas são muito complicadas, envolvem muitos interesses, mas acabam sendo, doutor Evaldo, homologatórias. E aí, se decide tudo isso antes e vamos ver quem vai fazer a maior convenção. E aí é que começam os problemas. Por quê? Como diz a legislação, a convenção é um ato interno. A propaganda eleitoral na convenção, ela é permitida no âmbito da convenção. Mas o que é que nós estamos acostumados a ver aqui? É candidato chegando em convenção em carreata, saindo numa carreata maior ainda, enfeitando toda a cidade no dia da convenção, pessoas com camisas da cor do partido, sejam elas padronizadas ou não, a cidade é enfeitada com a cor daquele partido. Todos sabem, tanto aqui em Natal, quanto principalmente no interior, que os partidos são identificados por cores. E essas cores, a junção dessas cores, ou a mobilização, a aglomeração de pessoas com essas cores, ela vai dizer para aquele cidadão qual é a maior convenção. Então, se a jurisprudência permite que seja colocada propaganda eleitoral ou propaganda partidária dos candidatos num raio de até 100 metros da convenção, isso geralmente não é cumprido. Por quê? Pessoas ou desavisadas ou dolosamente se reúnem com 50, 200 motos, todo mundo de cor padronizada para chegar com o candidato ou para sair do candidato, e isso se transforma numa grande festa que se transfere de dentro da convenção para toda a cidade. Então, aqui em Natal, nas eleições municipais que nós participamos, nós tínhamos problemas gravíssimos com a militância de todos os partidos. E após as convenções, começava sempre uma guerra de representação por propaganda eleitoral antecipada, e o TRE do Rio Grande do Norte, eu preciso fazer um registro, independente da composição que ele tenha,
sempre foi um órgão muito duro na análise das representações por propaganda eleitoral que eles fazem. Sempre teve uma jurisprudência dura no sentido de punir, de multar, de mandar tirar esse tipo de propaganda. Então, a orientação que as assessorias jurídicas conferem para os políticos antes das convenções é justamente o que está na lei. É justamente se conter com a propaganda interna, fazer a sua festa partidária e não extravasar essa festa para fora dos muros do local onde está se fazendo a convenção. Embora isso geralmente não seja seguido, é preciso que a assessoria jurídica tenha esse norte para orientar e o norte de fiscalizar. Se você não está advogando para o candidato que vai fazer aquela convenção no dia, você tem que orientar o candidato adversário, o seu candidato, a fiscalizar o adversário e a filmar, a fotografar, enfim, por qualquer meio de prova, fazer um arcabouço, um arquivo de provas de que aquele candidato não cumpriu a legislação e pode estar sujeito a multa e no futuro, em reiteradas multas, pode até acontecer um caso de abuso de poder que seja medidas graves como inelegibilidade e cassação de regime. Então, inicialmente, para falar das convenções, e posso citar aqui depois, durante o debate, gostaria de citar casos pitorescos que nós vivemos aqui com relação a registro de candidatura fora do prazo, com brigas em convenção. Deixo o debate aqui aberto, doutor Evaldo, para a gente seguir na live tratando desses temas. Mas anotem uma coisa, a maioria dos partidos vão deixar suas convenções para o dia 5 de agosto de 2020, acaso não haja mudança no calendário eleitoral em razão dessa pandemia. A excelência do projeto, doutor Felipe Oterval, e a qualidade dos debatedores está nos dando audiência aqui que extravasa as fronteiras do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos aqui, por exemplo, a audiência de Antônio Marcos Bergamin, que nos assiste de Minas Gerais, e de Luísa Dantas, que é vereadora em Bahia da Traição, na Paraíba. E ela disse que o tema é muito importante para ela e para outros pré-candidatos. Então, parabenizo aí a qualidade, né, dos debatedores. Ainda nesse tema, e para a gente já pensar em passar para o outro, que é a questão do registro de candidatura, eu teria só duas perguntas. Eu fiz já aquela, a doutor Eval, se as convenções por vídeo, né, conferência, dariam talvez, ou então faria com que os dirigentes partidários tentassem, né, doutor Eval, dar uma maior democracia na escolha de candidatos, e eu também indago aos debatedores a opinião particular de cada um. Não espero aqui consenso de forma alguma, até porque sei que os senhores têm entendimentos divergentes aí em várias matérias, mas se eu vou dar aqui um exemplo hipotético, um atual detentor de mandato, um vereador que reúne as condições de ser reeleito, os senhores acham que ele tem direito subjetivo a essa vaga, a ser escolhido numa convenção partidária? Essa é a segunda, né? Fiz a primeira, que foi a questão da democracia, a segunda é essa. E uma terceira, que até eu anotei aqui, se vocês já viram muitos aí uma curiosidade, inclusive, vocês têm essa vivência, muitas brigas por número em convenção, número de candidaturas. Beleza. Posso falar para o doutor Evaldo? A primeira que você faz é sobre a questão das dificuldades com a possível convenção. Na verdade, não é dificuldade da convenção virtual. Na verdade, se o senhor não acha que uma convenção virtual, por exemplo, gravada, não estimularia os dirigentes partidários a tentar fomentar essa democracia, já que eles estariam sendo... Ok, perfeito. Eu gostei muito, era isso mesmo, eu queria só confirmar. Antes de eu responder as suas três perguntas, e não sei se eu vou responder logo direto às três, ou se eu responderia a primeira e depois a gente vai e volta, eu estou muito feliz e quero parabenizar o doutor Felipe Cortez. Eu já sabia, não é diferente, o doutor Felipe, ele parte mesmo para o debate, para o enfrentamento, e com uma coisa que eu saúdo muito e felicito em público,
que é a verdade, que é a transparência. Ele realmente ele não esconde nada. E ele traz para dentro do debate a sinceridade, né? Ou seja, ele retrata algo que ele não podia negar e que eu, evidentemente, trouxe de um modo teórico e que ele facilita, evidentemente, aqui a minha desenvoltura ao dizer que em toda a história dele como advogado, e na realidade uma história bem robusta, ele realmente não viu, como eu também, porque eu sou modéstia à parte, né? Eu fui e serei sempre um juiz diligente nessa parte do exercício do poder de polícia, tá? Porque é uma das peculiaridades da característica de um juiz que exercita essa parte da propaganda, e a propaganda já, evidentemente, deve se iniciar para fazer algo que eu reputo mais importante, que é a tutela inibitória, que é evitar a ocorrência de ilícitos que prejudiquem a própria isonomia do processo eleitoral, a isonomia, inclusive, que possa se chegar até mesmo, como ele chamou a atenção, ao abuso de poder que pode acontecer, e ele nos deu uma demonstração que, infelizmente, né, as convenções são esse processo triste, porque não deveria ser, porque a legislação é tão bonita, a legislação prevê que, se houvesse efetivamente essa democracia, seria um momento onde aqueles melhores pré-candidatos iriam justamente discutir com os filiados, trazer suas ideias, trazer suas propostas, inclusive trazer aquela experiência agora da pré-campanha. A pré-campanha é um momento tão sublime, eu não vou poder tratar aqui, não quero sair da temática, mas até peço a essa grande audiência, doutor Fernando, que o senhor trouxe, que nos assiste aqui, que possam ir no nosso site, Novo Eleitoral, e veja lá, o doutor Felipe já foi, junto com o doutor Tiago, e viu. Eu tenho lá 12 textos na compreensão da pré-campanha. Eu sei que ele não concorda com tudo que eu digo lá, mas ele concorda com parte, e a abertura da pré-campanha foi muito legal para melhorar a qualidade da política brasileira. Mas a gente fica triste, porque, infelizmente, a maioria dos políticos brasileiros não querem a sua melhora, não querem discutir nada, querem a imposição ainda. Isso é triste. Mas voltando e respondendo agora a sua pergunta, eu penso que não, doutor Fernando. Eu penso justamente que é o contrário. E eu fiz esse intuito, enaltecendo a fala do doutor Felipe, justamente para fazer o link à sua pergunta. Como o processo deveria ser de enaltecimento da democracia interna, que não tem, uma eventual convenção online, virtual, ou o controle que deveria haver, inclusive de participação, não somente dos filiados, porque não é um comício antecipado, doutor Fernando. Nós não podemos desvirtuar a essência da convenção partidária. O problema é esse. Aí eu vou começar agora com os casos pitorescos. Quem vai abrir os casos pitorescos sou eu. Eu cheguei lá em Mossoró uma vez, doutor Felipe sabe porque ele atuou. Ele já está rindo aí, porque ele atuou. Eu cheguei lá em Mossoró e eu fui fiscalizar. Ele vai confirmar aqui, eu e minha equipe. Quando eu cheguei lá para fiscalizar a convenção, eu entrei lá no local que deveria, inclusive, em tese, ser fechada a propaganda Olha, o doutor Felipe foi, assim, um retratista, me perdoe, perfeito. A cidade já estava toda caracterizada. E detalhe, vou abrir um parênteses. Os advogados ficam um filmando os outros, o conjunto de advogados, que é para depois ir haver a guerra de representações. Porque depois um vai entrar contra o outro. Aí eu cheguei lá com a minha equipe, doutor Fernando. Aí eu olhei para um lado e para o outro. Meu amigo, era gente que não acaba mais. Rapaz, eu olhei, era gente vendendo pipoca,
cachorro-quente, hambúrguer, pizza, no meio da convenção. Aí eu disse, diabo é isso, me perdoe a expressão, cadê a lista de controle dos filiados? Cadê a minha equipe procurando? Meu amigo, para você encontrar um filiado naquela comissão, naquela convenção, eu saí procurando, eu não encontrei um filiado, o doutor Felipe sabe disso, porque eu julguei aquela representação e condenei, o TRE manteve e o TSE manteve, e não tinha um filiado. Então é o contrário, doutor Fernando. Se a gente fizer online, virtual, a gente vai ter os filiados tudo participando, a gente vai ter a certeza da democracia interna, a gente vai ter a certeza da segurança e de que os filiados escolherão. Agora, realmente, o doutor Felipe tem razão. O que é que vai acontecer na prática? O dono do partido vai pegar meia dúzia, porque ele manda do partido de todo jeito, e vai induzir os outros numa espécie de coronatalidade. Eles vão baixar a cabeça e vão escolher, evidentemente, quem quer. Aí é outro problema de consciência política e de cultura política. Mas esse problema que Vossa Excelência traz, a convenção partidária online, gravada, por videoconferência, que não pode ser nem transmitida, porque a lei não permite, não vai ter problema nenhum. Aí eu não sei se eu já respondo as duas outras perguntas ou se eu permito o diálogo, que talvez fosse melhor para a gente poder ter uma dinâmica. Deixa eu passar para o doutor Felipe aqui também a fala. Me disseram que um dos grandes desafios que eu teria nesta live de hoje era controlar o senhor na fala. Eu estou bem polido, né? Eu estou falando, dando espaço. Estou preocupado com o nosso tempo. Doutor Felipe, eu fiz 3 perguntas, né? Essa questão se a gravação, né, seria uma forma de estimular a democracia, digamos assim. Segunda, a questão do candidato que já é detentor do mandato, né, e que reúne as condições de elegibilidade, se ele teria esse direito subjetivo à vaga, a opinião de vocês, e, por fim, briga por número. Mas nós ainda temos um outro tema a debater aqui, que é o registro de candidatura. Vossa Excelência, com a palavra. Vamos lá. Eu fiz 2 campanhas para prefeito em Mossoró. E Mossoró é uma cidade diferente. Eu não vou contar aqui tudo o que aconteceu lá, mas numa das campanhas de Mossoró, eu saí denunciado pelo Ministério Público, porque ingressei com ação de investigação judicial lá. Graças a Deus, o juiz rejeitou a denúncia, mas até foi a única eleição que eu, como advogado, por ter ajuizado a ação, saí denunciado. Eu mais 4 colegas. Mas, veja só, eu vou discordar do doutor Evaldo num ponto. Eu acho que a política, a partir das convenções partidárias, a convenção é um ato interno do partido, mas ela é aberta ao público. A jurisprudência do TSE, ela permite, inclusive, que o partido político, os partidos coligados, que geralmente fazem as convenções no mesmo local, dia e hora, até para facilitar a conjugação de atas, elas convidem os filiados e a população. A convenção, ela não deixa de ser uma festa do povo, só que é uma festa interna. É na convenção que as pessoas começam, em tese, hoje não por conta das redes sociais, esse período de pré-campanha, mas é nas convenções que o povo começa a formar o seu convencimento daquele candidato que está se apresentando na convenção. Então, ele tem direito de participar, de ir para o ginásio, para o colégio, para a Câmara Municipal, onde está acontecendo a convenção. E eu tenho uma posição de que dentro da convenção não pode tudo, mas pode muita coisa. Dentro da convenção, quem espontaneamente ingressar naquele local vai poder ouvir o discurso, vai poder vibrar, bater palma, gritar o número do candidato. Às vezes a pessoa diz, não pode falar no número do candidato. Claro que pode, dentro da convenção pode falar do número, porque o candidato está ali querendo disputar, querendo disputar com o número que ele vai concorrer. Como é que ele não pode falar no número?
E aí eu já respondo, tem briga por número? Eu não me lembro, não me recordo de ter defendido ninguém brigando por número, mas internamente nós temos números muito conhecidos, por exemplo, pessoas que passaram muito tempo sendo eleitas deputados, vereador, com um número de pessoas conhecidas e que por uma razão não foram candidatos ou não serão candidatos, aquele número, por ser conhecido da população, obviamente era disputado. Mas isso sempre se resolve no âmbito da convenção. Quando não se consegue resolver no âmbito da convenção, o TRE o juiz vai ter que decidir quem tem direito àquele número. Com relação à candidatura nata, me parece que o tribunal já afastou isso. Nenhum candidato reeleito tem direito à candidatura nata, isso aí já é uma coisa pacificada. Agora, eu sou contra a convenção online. Sou contra a convenção online porque impede a participação popular. A política, ela envolve o contato direto com o povo, a proximidade com o povo, com os candidatos. Então, a convenção online, ela vai retirar um direito que o cidadão tem de ir para a convenção A, B, C, para começar a conhecer os políticos. Então, eu acho que essa modernização em razão da pandemia, a gente teria que aguardar o efeito dessa pandemia, que eu também não sou aqui responsável de defender que dentro da pandemia se possa fazer convenção presencial com aglomeração, e eu estou falando aqui em condições normais de temperatura e pressão. Se não houver possibilidade de se fazer a convenção com um número reduzido de pessoas, aí, é claro, o TSE vai ter que inventar, vai ter que criar uma maneira de se fazer uma convenção virtual, que eu fico, sinceramente, com muita pena que isso aconteça, porque vai tirar o início do brilho que é uma campanha eleitoral. A convenção, se ela não extrapola os muros de onde ela está se realizando, se ela não sai para as ruas, se ela não infringe a propaganda que pode ser feita internamente, ela deve ser cultivada e deve ser frequentada por qualquer cidadão, até pelos adversários que vão lá para ouvir as propostas, para se contrapor junto aos seus correligionários e dizer, olha, tal partido está com essa proposta, vamos lançar uma melhor. A convenção é um ato do povo. O que não pode é transformar a convenção em carreata, em propaganda externa, em pontapé inicial de propaganda no meio da rua. Agora, dentro do âmbito da onde ela esteja sendo realizada, é possível, sim. É possível que as pessoas se manifestem com cores, com músicas, com discursos, com abraços, com acenos, com beijos. Isso aí tudo é possível, desde que isso não extrapole os limites que a legislação eleitoral impõe. Agora, a gente ser obrigado a fazer uma convenção online em razão de uma circunstância de saúde realmente me entristece muito. Se for essa a única saída, certamente nós vamos limitar até mesmo o número de filiados que gostariam de participar dessa convenção. Esse é um posicionamento que eu tenho. Ô Felipe, na verdade, eu acredito que essa questão das convenções, ela, na verdade, é uma alternativa que se busca face à epidemia, né? O ideal, óbvio, seria a convenção, né, pessoal, com a participação dos filiados, etc. Mas, face às restrições aí, né, de aglomerações, o TSE vem buscando essa alternativa, e o argumento da área técnica do TSE é no sentido de que, como não há nenhuma forma, né, escrita dizendo como deve ser realizada a convenção, ela poderia sim ser feita por meio virtual, através de uma videoconferência. Então, isso é uma alternativa que se busca. Então, Fernando, eu vou mais além para fechar e fazer um contraponto. Eu acho que é importante a gente passar e até abrir mão das minhas considerações iniciais sobre registro de candidatura e dou o tempo para o doutor Felipe, e para a gente fechar bem esse assunto, até porque acho que é importante, e sem qualquer combinação, Vossa Excelência já trouxe aí
de certo modo, contraponto, e o doutor Felipe abriu o dissenso aí comigo, e eu sou bem claro, né? Eu queria demais, sabe? Porque se tem algo que eu tenho estudado na vida, nos últimos tempos, e amadurecido como juiz, ao longo desses quase 22 anos, é que nós, juízes em todos os frontes, de direito e juiz eleitoral, nós não devemos, doutor Felipe, em momento nenhum, queria que Vossa Excelência até prestasse muita atenção no que eu vou lhe dizer agora, nós não devemos nunca levar em consideração nas decisões que não são nossas, a decisão é do Estado juiz, os nossos valores pessoais. A decisão é objetivamente do Estado, do poder público. E essas decisões, pelo princípio democrático, devem apresentar a vontade objetiva da Constituição e das leis reputadas constitucionais. E eu não consigo vislumbrar, nem objetivamente, em nenhuma lei, e muito menos nas próprias decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que Vossa Excelência tão bem, muitas vezes, tem que defender, não só no Tribunal Regional Eleitoral Potiguar, como muitas vezes no Tribunal Superior Eleitoral, qualquer brecha para essa posição que Vossa Excelência traz nesse ato de hoje. Porque analisando não só nos meus escritos que eu pedi para Vossa Excelência ler e ir na compreensão dos meus 12 textos na pré-campanha, e até mesmo antes da pré-campanha, sem a abertura trazida pela Lei 13.165, eu não encontro e nenhuma expressão dos atos normativos, dos textos normativos e da compreensão hermenêutica desses textos normativos, abertura para essa compreensão de que na convenção existe a possibilidade da gente ter uma espécie aí de participação popular. Claro que ninguém pode proibir ninguém, por óbvio, de ir, mas Vossa Excelência sabe que o Tribunal Superior Eleitoral está ventilando a possibilidade de convenções partidárias online e no meio de uma pandemia, justamente por isso. E o Tribunal Superior Eleitoral tem sido tão coerente, tem sido tão objetivo, inclusive o seu presidente, ministro Barroso, que só vai conversar com o presidente Rodrigo Maia e com o presidente Davi Alcolumbre, que irão conversar sobre a possibilidade de se adiar as eleições, que os líderes partidários só falaram que farão no dia 30 de junho para frente, porque todos nós sabemos que a convenção partidária é um ato interno e que pode ser feito, por óbvio, sem esse contato com o eleitor. Agora, eu estou com o senhor, depois daí não pode mais, então vamos ser mais francos, não pode mais, eleição é contato mesmo, é eleitor agarrado com o candidato, mas com o candidato, e eu espero que Vossa Excelência agora comece as digressões para os nossos amigos e amigas sobre o que seja o registro de candidatura e os candidatos. Porque nós estamos falando de pré-candidatos, de convenção, e que não existe, nem antes da pré-campanha, nem na pré-campanha, essa abertura. E quem está dizendo isso, doutor Felipe Cortes, não sou eu, é a lei, é o Tribunal Superior Eleitoral e são os 27 tribunais regionais eleitorais. Obrigado, doutor Val. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Felipe, deixa eu só agradecer aqui. Nós estamos com uma audiência muito qualificada. O presidente do TRE, desembargador Glauber Rego, nos assiste, alguns membros da corte, doutor Carlos Wagner, desembargador Cornélio, doutora Adriana, doutor Geraldo, doutor Ricardo, todos aí na audiência.
várias pessoas aqui mandando comentários, perguntas, Augusto Azevedo, João Milton Chaves, Auri Liberato, Marli Bahia, Valdir Julião, que inclusive é jornalista da Tribuna Norte, acompanhando aqui a nossa live. E é isso, nós já estamos com quase 52 minutos e ainda estamos no primeiro tema, até porque é um tema que instiga muito e dá margem a muitos, né, debates e etc. Eu gostaria só, doutor Felipe, já de passar para o tema de registro de candidatura. Eu vou aqui estender, estávamos previstos de finalizar às 18 horas, poderíamos estender até às 18h15, estamos aqui com muitas perguntas ainda, e passa a palavra, doutor Felipe, para o senhor falar sobre a questão do registro de candidatura. Bom, eu vou começar contando um caso pitoresco que ensejou uma discussão muito grande no TRE e que aconteceu em 2004 na eleição de Luiz Almir. Mas antes, eu vou só pontuar a minha preocupação com essas convenções online e passar a experiência de advogado estradeiro que sou, municipalista, que passo 3 dias na semana em municípios do interior e, na verdade, na maioria dos casos, municípios pequenos. Nós temos municípios que a internet é sofrível, que você não consegue fazer um pregão eletrônico. Você imagine uma convenção online lá em Venha Ver, com a dificuldade de internet, com a internet caindo. Eu gostaria muito que o TSE colocasse também a possibilidade de se melhorar a internet nesse lugar, porque você imagina os rincões desse país, uma convenção online lá no Chuí. Isso aí é um problema que vai acontecer e que tem que ser resolvido. Mas vamos lá, em 2004, e aí eu alerto isso, porque na era da internet e na era dessas convenções online, quem deixar convenção e registro de candidatura para a última hora pode sofrer um prejuízo grave. Vejam bem, nós temos o prazo de convenções partidárias iniciando no dia 20 até o dia 5 de julho. Do dia 5 de julho, que é o último dia que pode fazer convenção, até o dia 15 de agosto é o dia de requerer o registro de candidatura. Então, quem fizer a convenção no dia 20 pode requerer o registro no dia 20 até o dia 15 de agosto. E, para isso, os partidos têm que se organizar na documentação dos candidatos. É preciso que essa documentação esteja pronta para que não se perca tempo no registro de candidatura. E aí eu vi o que aconteceu em 2004. Em 2004, nós tivemos 2 candidatos que disputaram a eleição com muita briga, com muita ênfase, que foi Carlos Eduardo e Luiz Almir. E eles deixaram para fazer a convenção dos partidos no último dia e deixaram para requerer o registro de candidatura no último minuto do último dia previsto. E aí o que aconteceu? O cartório responsável pelo registro de candidatura, na primeira zona eleitoral, em Natal, simplesmente, quando deu 18 horas e 50 minutos, não cabia mais ninguém dentro. Tinha 200 candidatos a vereador, prefeito, advogado. E o que aconteceu? A turma de Luiz Almir chegou atrasada. E o cartório eleitoral foi fechado às 19 horas. E Luiz Almir e todos os candidatos do PMDB e do PSDB simplesmente perderam o prazo de registro de candidatura. E aí instaurou-se um pandemônio. Carlos Eduardo vai ser candidato sozinho. O que a assessoria jurídica vai fazer? E nós fomos contratados pela coligação do PSDB-PMDB, Luiz Almir, e simplesmente resolvemos as coisas como? Nós requeremos o registro individual das candidaturas, que pode ser feito até 48 horas depois do último dia do prazo para o registro, certo? Só que quando a gente fez isso, recebemos uma impugnação da coligação de Carlos Eduardo Alves, no sentido de que, se você perder o prazo do registro de candidatura, as coligações não seriam válidas, os candidatos seriam candidatos por partidos isoladamente. Isso foi uma confusão maior do mundo. Por quê? Pela desorganização do partido à época em deixar para a última hora, para o último minuto, o requerimento de registro. Sorte nossa que
tanto o juiz da zona eleitoral, quanto o Tribunal Regional Eleitoral, quanto o TSE, decidiram que os registros individuais eram válidos e que o fato de você requerer o registro individual após o prazo dado às coligações de partidos para requerer o registro, não desmanchavam a vontade partidária de se coligar. E terminou a história que todo mundo já conhece: Luiz Almir foi candidato e perdeu a eleição por uma margem muito pequena de votos. Então, eu cito esse exemplo, esse caso, e quem vivenciou esse caso na época em Natal, foi em 2004, sabe que foi um pandemônio a forma como a imprensa noticiava isso, a especulação de como a Justiça Eleitoral ia julgar esses processos. Por quê? Porque todo o processo eleitoral, e quando eu falo processo, estou falando judicial, hoje, ele se transforma numa peça de marketing eleitoral. Então, se uma coligação pede o seu registro fora de prazo, ou se o candidato recebe uma impugnação, isso é motivo de notícia no jornal: fulano de tal foi impugnado, e essa notícia, esse marketing sobre a impugnação serve para quê? Para colocar dúvida na cabeça do eleitor. Aquele cara vai ou não vai ser candidato, pode ou não pode ser candidato. Por isso, é importante que as coligações, que os partidos políticos se organizem para não perder o prazo, ainda mais na era da internet e na iminência que estamos de fazer todos os registros, convenção via internet, através do sistema PJE. Então, essa parte do início do registro de candidatura é muito importante que se tenha em mente a organização do partido e a organização das datas em que os atos partidários vão ocorrer, para que se evite problemas que possam depois revelar um problema sério, como o indeferimento de registro de candidatura. Obrigado, doutor Felipe. E em adendo ao que o senhor falou aí, nós agora, nos prazos, né, do calendário eleitoral, tanto de filiação partidária quanto de transferência de domicílio, os que deixaram para a última hora, até face a pandemia e o trabalho remoto, né, tiveram dificuldades. Então, fica esse alerta e para não se deixar para a última hora a questão dos registros de candidatura. Não sei se o doutor Eval quer fazer alguma consideração, mas eu teria aqui também mais duas indagações aos senhores. Eu prefiro que a gente vá para as perguntas, mas eu quero corroborar nessa parte. Eu até ratifico e digo que, infelizmente, nós, como profissionais do direito, tanto o juiz, né, e os advogados, faz parte, porque os políticos, eles realmente utilizam os aspectos jurídicos, principalmente do registro de candidaturas, com essa parte, vamos dizer assim, da politização, para não usar uma expressão mais forte com isso. Mas nós, profissionais da área, não temos como evitar. Eu acredito que Felipe concorde comigo nessa parte. A gente não tem como evitar isso. Agradeço, doutor Evaldo. Queria agradecer também a audiência da doutora Simone Mello, diretora-geral do TRE, que inclusive participou da segunda edição dos Tardes Eleitorais, e João Braz Araújo, que parabeniza aí os debatedores pela excelência das exposições. Eu teria aqui, para apimentar o debate, como o doutor Evaldo gosta de falar, duas indagações aos senhores. Primeira, qual a opinião a respeito daquela questão das candidaturas em municípios com menos de 100 mil eleitores, né? Se o número de candidatos por partido é de 150% do número de vagas ou 200% do número de vagas. Isso porque a legislação, a lei, né, das eleições falava em que nesses municípios com menos de 100 mil eleitores poderiam ter candidatos de coligações de até 200% do número de vagas, sendo que, como nesta eleição, né, não teremos as coligações, né, na eleição proporcional, eu pergunto aos senhores se, nesses municípios, a opinião pessoal dos senhores. E segundo, o doutor Felipe falou aí da questão do registro de candidatura, a opinião também dos senhores, se isso prejudica, de certa forma, o processo eleitoral como um todo, essas candidaturas que nós vemos de registros indeferidos, doutor Felipe, que o candidato concorre, né, com aquele registro subjúdice, se isso, de certa forma,
interfere no processo democrático? Eu perguntaria aí a opinião dos senhores. Primeiro para o doutor Felipe. Bom, vamos lá. A primeira pergunta com relação ao número de vagas e os 150%. Da leitura que eu fiz da resolução de registro de candidatura aqui do TSE, me parece bem claro que os municípios com menos de 100 mil habitantes, eles vão lançar 150% do número de vagas aos partidos. Cada partido político vai ter 150% do número de vagas. Então, vou dar um exemplo aqui que tem causado muita celeuma, e eu não sei se o doutor Erval concorda ou discorda, mas vou dizer aqui. A maioria dos nossos municípios tem 9 vagas de vereadores. São municípios considerados 06, dos 167 municípios, seguramente tem muitos, mais de 80, com um número de 9 candidaturas, certo? Quando você multiplica 9 por 150%, você vai ter 13,5. E aí o que a resolução diz? Que para achar o número de vagas de cada partido, neste caso de cálculo de vagas, do total de vagas para a candidatura, você pega 13,5 e a fração igual ou maior a 5 você arredonda para cima. Então, nesses municípios, nós vamos ter 14 vagas. Aí o que acontece? 30% dessas vagas, elas têm que ser deferidas para mulheres. E 30% de 14 é 4,2. Aí o que acontece? O artigo 17, lá na resolução 23.709, e seus parágrafos, ele diz o seguinte, que no caso das vagas femininas, toda fração tem que ser igualada a 1. Então, por exemplo, nós temos 14 vagas, 30% dá 4,2. Então, nós temos que ter necessariamente 5 vagas para a mulher. Isso faz com que os 30% vire 36%, certo? Então, ao invés de se usar o mesmo cálculo para se achar o número total de vagas, a resolução muda esse cálculo quando vai se encontrar as vagas femininas ou a vaga do sexo, porque a gente fala feminina porque geralmente os 30% ficam reservados para as mulheres, mas se tiver 70% de mulher, tem que ser 30% de homem. Então, isso causa uma celeuma porque 4 vagas atenderia aos 30% e 5 vagas passa do percentual indicado pela resolução. Qual é o problema disso? Não quero mulher candidata, ao contrário, quero todas as mulheres candidatas. Mas não quero mulheres laranjas, que é o grande problema das eleições municipais. As mulheres não se colocam como candidatas e os candidatos vão buscar mulher no laço para ser candidata. Colocam essas pessoas para se candidatarem, essas pessoas compõem a chapa, porque se elas não fizerem parte da chapa, o DRAC não é deferido e, consequentemente, todos os candidatos são prejudicados e você é obrigado a colocar uma mulher que não quer ser candidata para ela ser candidata. Resultado, ela não faz campanha eleitoral, não vota nem nela mesma, e o que o TSE está fazendo agora? Caçando essas chapas, o fraude na formação da chapa e caçando a chapa inteira. Isso aconteceu em 2 estados, em São Paulo, em municípios de São Paulo e do Piauí, que o TSE, no primeiro julgamento, foi 4-3, no segundo foi 7-0, para caçar a chapa, e é preciso que os partidos políticos convençam as mulheres a serem candidatas, a fazer campanha e a serem eleitas. As mulheres têm que participar da chapa, é obrigatória a participação da mulher na chapa, mas elas têm que participar efetivamente. Mulher não pode ser usada como laranja em registro de candidatura. Isso é uma conduta gravíssima. E aí, nos escritórios de advocacia, os políticos perguntam, e como é que a gente vai fazer, doutor? Se a mulher não quer ser candidata, convençam. Vamos procurar quem é a professora, que tem uma boa penetração, que forma opinião. Vamos procurar quem é a enfermeira do posto de saúde, a técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Qualquer mulher que se sobressai na sociedade, convide ela, convença, tem verba partidária para as mulheres serem candidatas. Agora, não registrem candidatura laranja, porque vocês vão colocar a perder toda a chapa partidária. Observem o número de vagas, convençam as mulheres e deixem elas livres para fazer a campanha delas.
mas não se utilize de candidaturas laranjas. Eu vou aqui, já me meter aqui, Fernando, e vou complementar a excelente fala do doutor Felipe, até para facilitar, e vou dar um fechamento aqui para facilitar e dizer, senhores líderes partidários, políticos, pretensos candidatos, enfim, lideranças, se virem, meus amiguinhos, se virem, vocês têm que fazer e envolverem as mulheres, acabarem com essa história de mulheres que ficam dizendo, eu tenho nojo da política. Se virem, meus amigos, se virem, meus amigos e minhas amigas, se virem, porque tem mulheres também, infelizmente, não querem que outras mulheres entrem nessa, vamos dizer, nessa mesmice, nesse curral, nesse esquema político partidário fechado. Se vocês continuarem desse jeito, vocês vão matar esse sistema todinho, porque a justiça eleitoral, vocês gostando ou não, não está de brincadeira. Foi a legislação eleitoral que endureceu em todos os aspectos, e para mim, pessoalmente, já que eu também tenho de direito de dizer o que eu penso, ela inclusive está aquém do que deveria ser. Para mim, deveria ser de lege ferenda 50% mais um. Ela está fraca. Enquanto ela está 30%, vai anular o todo. Então, meus amiguinhos, se virem, porque se vocês não trouxerem efetivamente as mulheres para participarem substancialmente das campanhas e ajudarem elas a se elegerem junto com vocês, vocês ficarão fora, porque vai se anular tudo. E não reclamem da justiça eleitoral. A justiça eleitoral não tem nada a ver com isso, ok? Finalizo ratificando a fala do meu companheiro de debate. Isso, na verdade, doutor Evaldo, doutor Felipe, é uma realidade. O TSE, agora, numa das últimas sessões sob a presidência da ministra Rosa Weber, julgou uma consulta, né, que foi formulada por uma deputada, uma senadora, aliás, e entendeu, inclusive, que a participação feminina tem que ser de 30%, inclusive nos órgãos diretivos, né, partidários. Então, esse estímulo, ele é uma realidade e, como disse o doutor Evaldo e o doutor Felipe, tem que ficar atentos aí para essa composição dessa nominata com essa participação feminina. Gostaria aqui também de agradecer a audiência de Micael Moura, Daniel Monteiro, nosso querido amigo Daniel, professor de Direito Eleitoral da UFRN, amigo e parceiro, Mário Gomes, meu sócio, Arnaud Flor, assessor especial lá da presidência do TRE. Já esgotamos aqui o horário, 18h10, ainda temos aqui muitas perguntas. Eu, infelizmente, não vou ter condições, né, não vou ter condição de submeter para os senhores, pelo adiantado da hora. Mas, doutor Felipe, eu tinha feito, só para a gente finalizar, na minha outra intervenção, eu tinha lhe perguntado a opinião sobre os candidatos que permanecem nos pleitos com aquelas candidaturas sub judice, né, que tem registro indeferido e optam. Eu respondo. A opinião dos senhores em relação o reflexo dessa situação no pleito, né? Se isso estimula a democracia, se isso prejudica, né, a eleição. Queria a opinião desses dois amigos que são experimentados aí na área. Doutor Felipe. Ótimo. Eu até vou começar respondendo essa pergunta. E antes, porém, eu quero só... eu fiquei um pouco empolgado ao complementar a fala muito direta, muito objetiva do meu colega aqui de debate, porque ele foi bem cirúrgico, né? E eu só complemento também dizendo que a interpretação foi tão correta que ele fez, porque se fosse diferente, feriria a própria essência da lei e da resolução que regulamenta, não pode ser inferior a 30%. Então, se é superior, faz parte, só não pode ser inferior. Mas agora, respondendo a sua última indagação e lamentando, porque a gente não pode continuar o debate, mas realmente a gente tem que se limitar ao tempo. Doutor Fernando, eu penso o seguinte, meu colega,
Isso é uma questão que deve ser sopesada na seara política, vamos dizer, pelo próprio candidato, ou até mesmo pré-candidato, porque depende do momento, né? Depende do momento que ele esteja pensando, né, em continuar ou não aquela postulação. Eu acho que não cabe, inclusive, em especial ao judiciário, talvez no máximo à assessoria jurídica, porque eu não sou advogado, por óbvio, né? Alguns toques meritórios, e aí eu vou deixar, coincidentemente, por isso que eu quis responder antes do doutor Felipe, de propósito, mas o judiciário passa longe ao crivo da justiça, qualquer toque meritório. Eu acho que não há nenhum problema, vamos dizer, a legitimidade do processo democrático, a continuidade dele, se ele optar em continuar dentro do devido processo legal, concorrendo, porque é um direito que assiste a ele dentro das regras do jogo, tá? Eu já fui, inclusive, eu não vou dizer que eu sinto, porque eu não tenho besteira, pode falar de mim, mas eu já fui execrado publicamente, porque eu fui explicar dentro do meu estilo, inclusive nas redes sociais, essa regra do devido processo legal. Eu somente fui explicar à população, eu fui execrado, e eu acho que isso é uma opção política, dentro da seara política. Isso não cabe à análise jurídica. E dentro do processo, vamos dizer, eleitoral no sentido amplo, tem aspectos que são estritamente político, estrito senso, tudo é político no sentido amplo, e jurídico. E essa opção de permanência não cabe nunca ao judiciário. No dia que o juiz se imiscuir nisso, com todo o respeito que eu tenho ao meu colega, eu vou defendê-lo hoje, porque eu sou presidente da associação. Eu quero, inclusive, reprisar e dizer aos meus colegas associados que eu os defenderei em qualquer circunstância, doutor Felipe sabe disso, porque eu e ele somos parceiros agora. Eu hoje sou advogado de todos os meus associados, inclusive os meus da MARE e os meus 14 mil associados na Associação dos Magistrados Brasileiros. Então, eu só os defendo, mas, como jurista, atuando como estudioso do direito, não cabe a nenhum juiz eleitoral fazer qualquer toque meritório sobre essa sua pertinente pergunta. Agora, como advogado, doutor Felipe pode e deve, dentro de uma possível campanha, fazer algumas análises, mas aí cabe a ele essa função, não a nós, na minha ótica, como possíveis juízes eleitorais. Com a palavra do Felipe. Eu vou começar aqui falando sobre isso, porque isso é um tema muito interessante. E até a eleição de 2012, e historicamente o TSE sempre permitiu que o candidato pode concorrer por conta e risco e pode, com registro indeferido em qualquer instância, continuar fazendo sua campanha eleitoral, ter direito ao programa eleitoral. Ele é um candidato como outro qualquer. Mas o que a legislação eleitoral fazia? A legislação eleitoral permitia que você pudesse substituir o candidato com registro indeferido até mesmo no dia da eleição. E aí eu não tenho nenhuma... Aqui no Estado, no nosso escritório, foi o primeiro a fazer isso no município chamado Carnaúba dos Dantas. Nós tivemos um candidato lá que, no meio da campanha, faltando 10, 15 dias para a campanha, ele teve o registro cassado. E aí a gente traçou uma estratégia jurídica e política. Que estratégia foi essa? Recorrer da decisão, manter o candidato e substituir a candidatura no sábado antes da eleição. Isso foi uma estratégia que deu certo. Ele continuou candidato, nós substituímos a candidatura e ele foi eleito, o sobrinho dele foi eleito em nome dele. O
que aconteceu? Na outra eleição para prefeito, essa estratégia ela foi desvirtuada. O que aconteceu no município do interior? Aquele candidato sabidamente inelegível se lançava candidato, fazia toda a sua campanha, quando chegava no sábado, trocava a candidatura dele por uma pessoa elegível e a pessoa ganhava a eleição. Então, na eleição de 2008 e até na de 2012, foram eleitos, nessas circunstâncias, sobrinho, mulher, ex-mulher, gato, cachorro, papai, foram eleitos muitas pessoas. Por quê? A candidatura adversária, ela não tinha como dizer que o candidato não era candidato, porque ele estava com registro indeferido e podia fazer campanha, e isso virou uma coqueluche nacional. Muitas pessoas substituídas eram eleitas quando o candidato, na verdade, que aparecia até um dia antes da eleição, era outro. Aí o que o TSE fez? Vamos acabar com essa brincadeira. Doutor Felipe, só um adendo, deixa eu interromper. Inclusive, tinha as hipóteses de que até não dava tempo nem de mudar a foto do candidato. O planejamento era feito para só substituir a candidatura depois que a foto já tivesse salva na urna. Esse planejamento... Já tive situações que isso aconteceu e eu vi mudanças significativas, Felipe, de resultados eleitorais com essa tática. Eu já vi isso. Muitas vezes. Aí o que aconteceu? O TSE foi e estabeleceu um prazo, se não me engano, é 12 de setembro. Você tem até 12 de setembro para substituir sua candidatura. Meu amigo, se você não substituir e seu registro ou do seu vice foi indeferido, você perde o seu mandato. Caso clássico aqui do Rio Grande do Norte, Guamaré não substituiu o candidato, que era o pai do candidato a prefeito, ele inelegível, registro indeferido, teve que se fazer uma nova eleição em Guamaré. Então, o tribunal mudou a resolução para permitir a substituição do candidato 20 ou 18 dias antes do dia da eleição. Por quê? Porque você ou substitui ou você corre o risco. Então, aquele candidato que tem certeza da jurisprudência eleitoral que vai ser candidato, ele não substitui e continua com registro indeferido. E nós temos aqui vários casos. Nós temos o prefeito de Almarinho, hoje, concorreu com registro indeferido, veio ter o registro deferido após a eleição, bem pertinho da diplomação, depois que afastou a inelegibilidade dele por uma liminar. Então, são pessoas que acreditam no seu direito e, por essa razão, têm o direito de continuar candidato, fazendo campanha. Essa resolução do TSE segue uma jurisprudência histórica e, por isso, que se coloca a expressão: o candidato concorre por conta e risco. Como disse o doutor Evaldo, cabe a ele avaliar se continua candidato ou não. Por quê? Porque a mudança da regra eleitoral é relevante. São 20 dias antes da campanha. E 20 dias se muda muita coisa na eleição. Então, o candidato tem que ter essa razoabilidade, tem que ter o pé no chão, tem que estar muito afinado com sua assessoria jurídica e muito seguro da decisão que ele vai tomar. Doutor Felipe, doutor Erval, estamos aqui nos encaminhando para o fim. A turma da informática do tribunal me disse aqui que aqueles agradecimentos iniciais que eu fiz por um problema técnico não estava sendo gravado, não estava sendo transmitido, então eu vou voltar aqui pedindo aos senhores essa licença para agradecer a doutora Érica Paiva pela iniciativa do projeto, Tardes Eleitorais, da Escola Judiciária Eleitoral. Estamos aqui na 4ª edição, ao presidente do TRE, Zibardo Glauber, que acolheu o projeto e que é um sucesso, uma tentativa de aproximar o TRE da comunidade, dos operadores do direito, dos pré-candidatos, enfim. E, como eu disse, a ideia era que fosse feito presencial na própria sede do TRE, mas face à pandemia adotamos esse formato por videoconferência e aproveito para convidar todos que nos assistem a próxima edição, que vai ser na próxima terça-feira, dia 9 de junho, às 17 horas, com a participação do advogado eleitoralista
Dr. André Castro, e do juiz eleitoral Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, com a mediação do desembargador Cornélio Alves, membro da Corte Eleitoral. Agradeço, doutor Felipe, agradeço, doutor Erval. Passo a palavra para os senhores para as considerações finais. Para mim, eu só tenho, inclusive, sabendo que a doutora Érica e o meu presidente, o desembargador Glauber Rego, não ouviram o meu agradecimento, a minha satisfação, inclusive, tanto tempo que já não exerço e estou com muita saudade da judicatura eleitoral. A última vez que o fiz foi nos idos do ano de 2014, mas todos sabem que sou um apaixonado pelo direito eleitoral, venho escrevendo desde então, não só esse meu último livro, que eu agradeço, doutor Fernando Jales, que o senhor citou no início aqui dos trabalhos, está saindo o Abuso do Poder nas Eleições, terceira edição. Vamos lançar, inclusive, na nossa plataforma, o novo eleitoral. Convido Vossa Excelência, doutor Felipe Cortez, para o lançamento online. E a gente realmente, de lá para cá, vem não só escrevendo no nosso site Novo Eleitoral, outros livros, como também lancei o livro Novo CPC, Aplicação Imediata do Novo CPC e o Processo Eleitoral, outros livros escritos. Estou com muita saudade, né, da jurisdição eleitoral. E, com certeza, quando eu sair dessa labuta associativa na vara de Ceará-Mirim, né, devo ocupar aí a judicatura eleitoral. O doutor Felipe já está rindo aí, porque sabe que nós vamos se enfrentar lá em Ceará-Mirim, porque, com certeza, pelas regras eleitorais, eu já sou o juiz que não tenho a zona eleitoral há muito tempo e devo ser, evidentemente, o juiz eleitoral que vou assumir lá a zona eleitoral de Ceará-Mirim. Mas é um prazer enorme. Eu agradeço mais uma vez ao meu presidente, desembargador Glauber, a doutora Érica Paiva, que eu parabenizo pelo sucesso desse projeto e me coloco à total disposição da Escola Judicial Eleitoral. E o felicito também, doutor Fernando Jales. Vossa Excelência não só se saiu muito bem quando secretariou de forma exemplar lá no nosso Tribunal de Justiça, e agora ocupa muito bem a função de membro da Corte Eleitoral do nosso Tribunal. Quem sabe a gente nos encontra aí nessas andanças eleitorais. Um grande abraço, doutor Felipe Cortez, sempre é um prazer enorme estar com Vossa Excelência, e combinamos aí, eu, o senhor, o doutor Tiago Cortez, e o nosso querido professor Daniel Monteiro, uma live quádrupla lá nas redes sociais do Instituto Novo Eleitoral. Um grande abraço. Doutor Felipe, antes de passar a palavra para o senhor, só gostaria de agradecer aqui a audiência de Paulo Eduardo, Netinho Grangeiro, doutora Lígia Limeira, secretária judiciária do TRE, que participou também numa live idêntica do projeto semana passada, doutor Eric Endrilo, audiência privilegiadíssima, juiz eleitoral titular do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal na vaga de jurista, doutor Bruno Montenegro, que será debatedor na próxima semana, doutora Carolina Maciel, procuradora regional eleitoral, doutora Rome Cristine, que inclusive indagou aqui qual seria o próximo evento, e eu já respondi que será na próxima terça-feira, doutora Luísa Negreiros, lá de Sergipe, e Carlos André Costa, que é meu assessor lá no TRE. Julião, por fim, diz aqui um comentário: acho que eventuais candidatos a prefeito e vereador perderam uma boa oportunidade de avaliar o que os juristas pensam sobre convenções partidárias e registro de candidaturas. Passa a palavra para o senhor, doutor Felipe. Doutor Fernando, doutor Erval, eu agradeço demais, fico muito satisfeito em poder participar desse evento inovador. Em tantos anos que advogado de advocacia eleitoral, eu nunca tinha participado, também não tinha tido ainda a escola eleitoral não tinha tido ainda a oportunidade de realizar eventos online assim. Fico muito feliz, estou muito impressionado com a audiência da live. Eu estou com o WhatsApp aberto aqui, o tanto de gente que está vendo e fazendo pergunta aqui pelo WhatsApp é um negócio impressionante. Isso é muito bom, levar o direito eleitoral para o conhecimento de todos. Por isso, eu parabenizo o desembargador Glauber Rego, a doutora Érica, o doutor Fernando, o doutor Erval, pelos debates acalorados,
E, doutor Erval, que vamos nos encontrar em Seramirim, as eleições lá são sempre muito emocionantes, e os municípios que fazem aquela zona eleitoral sempre tem questões muito relevantes, e de lá saíram muitas jurisprudências do TSE com relação à cassação de mandatos, a registro de candidatura. Lá é um campo fértil no direito eleitoral. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Como eu disse, fico muito satisfeito em poder levar publicamente o conhecimento do direito eleitoral e discutir esses temas que acabam sendo do nosso dia a dia, né, das dúvidas que as pessoas têm, prefeitos, vereadores, juristas, todo mundo que está envolvido com o direito eleitoral. Agradeço demais o convite e digo que estou à disposição para novas oportunidades. Muito obrigado. Obrigado, doutor Erval, doutor Felipe. Nós que fazemos aqui o TREC agradecemos esse debate qualificado, dois renomados operadores aí do direito, sobretudo do direito eleitoral. Reiterar o convite para todos para a próxima edição, que vai ser na próxima terça-feira. Doutor André Castro, doutor Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, com a mediação do desembargador Cornélio. E agradeço penhoradamente a doutora Érica Paiva Tinoco pelo convite e ao desembargador Glauber Rego. Então, ficamos por aqui, espero que todos tenham gostado. Eventuais perguntas podem mandar lá para o TRE. E, por fim, antes que eu esqueça, agradecer aqui o nosso backstage, doutora Virginia Celli, Marcelo Borja, que faz a parte de informática, e doutora Simone. Muito obrigado, espero revê-los em breve. Muito obrigado.